Durante a apresentação do projeto Travessia, elaborado pela Fiesc, destacamos a participação do Eric Santos, CEO da Resultados Digitais. O Eric é engenheiro de automação, a empresa Resultados Digitais tem uma plataforma de automação de marketing e vendas com mais de 15 mil clientes. Também está à frente do RD Summit, evento referência em marketing na América Latina. Então vamos ouvir o Eric Santos. O ângulo que eu tentei trazer aqui para a nossa fala hoje, que é fazer um breve recap dos últimos 10 anos nesse mercado de tecnologia e o que a gente está vendo agora de cenários pós-Covid. O primeiro slide que está na tela, que ele mostra, né, como a indústria de tecnologia se tornou uma indústria líder no mundo, né? Você tinha, no final da década de 90, basicamente 2 empresas só entre as 10 maiores do mundo em termos de market cap, e hoje é o contrário. Essa lista é majoritariamente feita de empresas de tecnologia, com a Amazon, estava olhando aqui no celular agora há pouco, atingindo 1,2 trilhões de dólares de market cap agora, né? E essas empresas de tecnologia também estão entre as marcas mais bem avaliadas dentro do mundo. Esse ecossistema no Brasil, claro que ele é mais nascente, mas ele deu um salto gigantesco nos últimos 10 anos, né? A gente está numa situação hoje onde temos efetivamente todos os atores disponíveis, de elementos da comunidade, aceleradoras, investidores, profissionais de suporte, né, como contadores, por exemplo, e advogados, etc. E temos efetivamente grandes empresas já, né, empresas que saíram aqui no mercado de Latam, desde empresas como, por exemplo, o Mercado Livre, e várias outras que são empresas públicas aqui no Brasil, ou mesmo na Nasdaq, na NYSE, né? E várias outras que se tornaram aí unicórnios aí nos últimos anos, empresas com um valor de mercado de um pouco mais de $1 bilhão, né? Então, esse é um movimento que basicamente aconteceu nos últimos 10 anos, e no próximo slide, por favor, a gente vê que até o fim do ano passado, né, e dá para dizer que foi até o fim do primeiro trimestre desse ano, a gente estava num crescimento vertiginoso de investimento em empresas de tecnologia na América Latina, né? Só em 2019 foram mais de $4 bilhões investidos nessas empresas, né? 18 empresas que tiveram rodadas de investimento acima de $50 milhões, né? E o grosso desse investimento estava concentrado aqui no Brasil, né? Então esse era o cenário pré-crise. À medida que a gente vai avançando na crise, né, nesses primeiros meses de crise, o que a gente consegue ver lá fora é que essas empresas que são chamadas Big Tech, né, Google, Facebook, Amazon, Apple, etc., várias delas estão em condições até de emergir melhor da crise do que estavam anteriormente. Certamente é o caso da Amazon, por exemplo. E a gente consegue ver no gráfico da direita que até o desempenho das ações dela está basicamente no mesmo patamar de antes da crise, né? Bastante acima dos outros índices do mercado. Porém, nas startups, que não são essas big techs, a crise já está trazendo um impacto relevante. Tem uma pesquisa do Startup Genome que trouxe que basicamente mais de 50% das startups já tiveram um impacto aí de queda de receita acima de 20% do que eles tinham no pré-crise. Basicamente o mesmo nível das empresas já fizeram layoffs e demissões diferentes, e a gente vê essas notícias de empresas que eram muitas queridinhas no mercado, por exemplo, que está do lado direito aqui, Uber, Airbnb, também tendo que fazer grandes layoffs aí. O Airbnb fez uma aí de mais de 1.000 funcionários nessa semana. O que a gente está vendo no Brasil até o momento? A gente está vendo esse impacto bastante diverso, né, dependendo do setor de atuação dessas empresas de tecnologia. Então, você tem empresas que foram diretamente afetadas e de fato tiveram que recorrer a layoffs e demissões. Exemplos aqui de Gympass, Max Milhas, enquanto que outras
de alguns segmentos específicos, e-commerce, educação online, na verdade estão tendo um efeito positivo, né? O gráfico do lado direita mostra aqui o quanto que corroborando um pouco o que André falou no começo, o quanto que e-commerce também já está representando um aumento e que muita gente interpreta que vai ser um novo normal de distribuição de venda online versus varejo físico, né? As empresas de tecnologia, scale-ups, vão ser fundamentais nessa retomada, nessa recuperação. Uma razão objetiva é pela questão de geração de emprego, né? Hoje, dados aqui do IBGE mostram também que assim, 0,5% das empresas crescem mais do que 20% ao ano, são responsáveis por quase 70% da geração dos novos empregos do Brasil, né? E são basicamente as scale-ups aqui. Olhando um pouco para frente, né, a nossa perspectiva é que inovação vai continuar e vai continuar muito forte. Para trazer um pouco disso aqui, eu conversei aí com os principais investidores de Venture Capital aqui do Brasil. Acho que a primeira realização que a gente tem é que Venture Capital é uma atividade anticíclica, não existe correlação entre crescimento da economia e retorno de investimento de capital de risco. E a consequência disso, né, que está no próximo slide, é que as grandes companhias elas são fundadas, são criadas e são financiadas a qualquer momento do ciclo, né? E, na verdade, a gente tem vários exemplos de empresas que são hoje líderes de mercado que foram fundadas em momentos como a crise das .com ou o momento, por exemplo, da crise do subprime nos Estados Unidos, e crises até nacionais. Aqui a gente tem alguns exemplos aqui nessa lista também. E o que a gente vê hoje aqui no Brasil é que os fundos brasileiros estão muito bem capitalizados, né? Tem vários fundos que foram levantados aí nos últimos anos e que estão em plena fase de investimento ainda. O mercado está estimando um volume de transações muito similar ao que a gente já vinha fazendo, principalmente nos estágios iniciais do desenvolvimento, porém com uma certa correção de valuation que é normal nesse momento, né? Um penúltimo ponto aqui que eu quero reforçar no slide seguinte é que as crises elas foram muitas vezes catalisadoras de adoção de tecnologia em massa. Lembrando duas aqui, a primeira delas é essa questão do gig economy e ride sharing, né? Você tem uma situação onde, por exemplo, o Uber foi capitalizado por uma situação de pós-crise de 2008, 2009 nos Estados Unidos, onde tinha muita gente sem emprego e que estava disposta a entrar nessa gig economy, disposta, por exemplo, a dirigir os carros do Uber, né? Então, isso não aconteceu nas tentativas anteriores. Acho que o outro exemplo mais claro é o próprio e-commerce na China, onde ele vinha já num crescimento, mas a crise do SARS de 2003 fez uma aceleração muito grande nesse processo de adoção de e-commerce. A gente entende que é cedo ainda para avaliar o impacto de adoção de massa relacionado aos efeitos do Covid, mas certamente a gente aqui já está vivenciando nessa call, né, a questão do trabalho remoto e o uso de tecnologias para isso. Certamente também ensino à distância é outra tecnologia que tende a ser adotada em massa de uma forma mais intensa nos próximos anos. Para fechar, e aí eu queria trazer alguns pontos que até já foram mencionados, e é um pouco no nosso métier de negócio, algo que circunda melhor a área de atuação da ARD. Eu entendo que a gente tem alguns drivers importantes aí que vão basicamente encurtar essa transformação digital de 10 para 2 anos. O primeiro deles é a questão do marketing digital como a forma predominante, né, e principalmente o marketing orientado a resultado, né, algo que a gente defende há muito tempo, e isso vai ficar cada vez mais claro, onde a jornada do consumidor e do cliente ela acontece prioritariamente online. O marketing digital tem que ser a forma predominante de relacionamento com esse cliente ou com esse lead online. Tem uma questão também de uma aceleração rápida de e-commerce, como já foi falado, mas também de produtos digitais, né, criação de produtos digitais em diferentes setores. Então, memberships, a gente tem visto aí na nossa vida como pessoa física, né, vários, por exemplo, personal trainers criando produtos de treinamento virtual, sendo que antes ele tinha que trabalhar em academia.
Então, a gente entende que isso vai ser acelerado nesse momento, né? E, de novo, áreas como educação online, cursos online, isso vai ter um impacto muito grande nos próximos anos. Mas eu queria reforçar um ponto que a Amélia trouxe aqui, da gente olhar e trazer muito propósito para o dia a dia, né? No caso do propósito da RD, nosso propósito é empoderar os heróis e as scale-ups que fazem crescer a economia, e a gente está tentando ir o máximo possível além do nosso negócio, né? Fazendo diferentes coisas para poder garantir que as médias e pequenas empresas saiam vivas e mais fortes do outro lado dessa crise.